Você já parou para pensar no que realmente significa ser livre? Em um mundo onde liberdade é muitas vezes entendida como fazer o que quiser, a proposta do cristianismo soa, à primeira vista, contraditória. Como alguém pode ser livre e ao mesmo tempo seguir regras, mandamentos e se submeter à vontade de Deus? Essa tensão entre fé e liberdade gera muitas dúvidas, e é justamente aí que surge um dos ensinamentos mais profundos e transformadores do Evangelho. A verdadeira liberdade começa quando deixamos de viver por nós mesmos. Neste vídeo, vamos explorar o que é de fato a liberdade cristã, por que ela é diferente da ideia comum de liberdade e como ela pode mudar a forma como vivemos, pensamos e nos relacionamos com o mundo. A liberdade cristã é um assunto muito importante para quem segue os ensinamentos de Jesus. Mas essa liberdade não significa fazer tudo o que se quer sem pensar nas consequências. Pelo contrário, ela está ligada ao amor de Deus e ao que Jesus fez por nós. Ser livre, segundo a fé cristã, é ser liberto do pecado, da culpa e da ideia de que precisamos seguir regras para merecer o amor de Deus. Porém, essa liberdade também vem com responsabilidade. Ela nos chama a viver com amor, fé e respeito pelos outros. A Bíblia fala bastante sobre isso, especialmente nas cartas do apóstolo Paulo. Em Gálatas 5 e verso 1, Paulo diz: "Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permaneçam firmes e não se deixem prender de novo a um jugo de escravidão." Isso quer dizer que Jesus nos libertou da obrigação de seguir leis religiosas para sermos aceitos por Deus. A salvação é um presente de Deus que recebemos pela fé e não algo que conquistamos por esforço próprio. Isso traz alívio e paz, porque mostra que não precisamos nos matar tentando ser perfeitos para agradar a Deus. Mas essa liberdade não é uma desculpa para viver de qualquer jeito. Em Gálatas 5 e verso 13, Paulo avisa: "Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem essa liberdade para dar lugar ao pecado. Pelo contrário, sirvam uns aos outros com amor." Ou seja, ser livre em Cristo não significa fazer tudo o que se quer. Significa viver de um jeito novo, ajudando os outros, sendo bondoso, justo e vivendo conforme o amor de Deus. Essa ideia muda a forma como o cristão vive. Primeiro, ela tira o peso da culpa. Muitas pessoas vivem com medo de errar e acham que Deus só vai aceitá-las se fizerem tudo certo. A liberdade cristã mostra que Deus nos ama mesmo sabendo que somos imperfeitos. Segundo, essa liberdade nos dá um novo motivo para obedecer. Obedecemos porque amamos a Deus e somos gratos, não porque queremos comprar a salvação. Além disso, a liberdade cristã ajuda o cristão a tomar decisões em situações onde a Bíblia não dá uma resposta direta. Nem tudo está escrito claramente na Bíblia, então é preciso sabedoria para escolher o que fazer. Nesses casos, o cristão deve pensar se aquilo agrada a Deus, se vai fazer bem para os outros e se vai fortalecer sua fé. A liberdade cristã é também saber escolher o que é melhor, mesmo que se tenha o direito de fazer outra coisa. Por outro lado, essa liberdade nem sempre é bem compreendida nos dias de hoje. A sociedade costuma pensar que liberdade é fazer o que se quer, sem se importar com ninguém. Mas a liberdade cristã é diferente. Ela ensina que ser livre é viver para Deus e para o bem do próximo. Isso pode parecer estranho para quem está acostumado a colocar a própria vontade em primeiro lugar, mas é assim que o cristão encontra a verdadeira paz. Outro ponto importante é que essa liberdade deve ser usada com cuidado dentro da comunidade cristã. Na igreja, há pessoas com diferentes formas de pensar e viver. Algo que é tranquilo para um pode ser motivo de dúvida ou escândalo para outro. Por isso, o cristão deve pensar também no impacto das suas atitudes nos outros. Ser livre em Cristo também é saber respeitar os limites dos irmãos na fé.
e às vezes abrir mão de certas coisas por amor a eles. A liberdade cristã também aponta para o futuro. Ainda que hoje sejamos livres do pecado, vivemos em um mundo cheio de dor, sofrimento e injustiça. A Bíblia ensina que um dia tudo isso vai acabar e que viveremos com Deus em total liberdade, sem mal algum. Essa esperança nos dá força para continuar vivendo com fé e amor, mesmo diante das dificuldades. Acima de tudo, é importante lembrar que a nossa liberdade custou caro. Jesus morreu na cruz para que pudéssemos ser livres. Ele, que era livre, se entregou por nós. Por isso, a liberdade cristã deve ser levada a sério. Não é qualquer tipo de liberdade, mas uma liberdade que vem do amor de Deus e que nos chama a viver de maneira responsável, com humildade e gratidão. Em resumo, a liberdade cristã é um presente de Deus, mas também um chamado para viver de forma diferente. Ela nos livra do medo, da culpa e da obrigação de seguir regras para sermos aceitos, mas também nos chama a viver com amor, servir aos outros e buscar a vontade de Deus em tudo. Em um mundo que valoriza o egoísmo e o fazer o que quiser, a liberdade cristã mostra um caminho melhor, viver para Deus e para os outros. E é nessa forma de viver que encontramos a verdadeira liberdade. Pesado era o fardo que eu carregava, correntes me prendiam, eu não voava. Mas a luz brilhou, o véu foi rasgado, a cruz me libertou, o meu passado deixado. Livre eu sou, agora posso cantar. Nas asas da graça posso voar. O amor de Cristo é minha redenção. Na liberdade dele encontrei o perdão.